Sermão do Monte, capítulo 60, parte 5. As promessas de Deus têm o seu cumprimento nessa admirável pessoa, Jesus Cristo, o qual afirma aqui sobre si mesmo que Ele é quem viera a fim de cumprir a lei e os profetas. Nas páginas do Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo, porquanto Ele ocupa ali o próprio centro das atenções. Ele é aquele que viria, que estava sendo esperado pelo mundo. Jesus esclareceu todos esses pontos nesse Sermão do Monte. Esse sermão que, na opinião de alguns, seria inteiramente despido de doutrina e que, por isso mesmo, é apreciado pelo povo, porquanto não tem fundo teológico. Poderia haver cegueira mais trágica do que aquela que leva certos homens a falarem de maneira tão insana? A doutrina inteira da encarnação de Cristo, a sua pessoa e a sua morte estão todas ali. Já vimos esse mesmo fenômeno quando avançávamos etapa por etapa desse sermão. E agora estamos percebendo novamente o mesmo fato. Uma outra grande afirmativa que aponta na mesma direção é aquela que se acha no trecho de Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus não hesitou em afirmar que os homens haverão de dirigir-se a Ele chamando-o de Senhor. Isso significa que Jesus é o próprio Deus Jeová. Jesus afirmou aqui com toda a tranquilidade que muitos haverão de dirigir-se a Ele chamando-o de Senhor, Senhor. Em certo sentido, já estavam tratando-o dessa maneira, mas naquele grande dia dirão Senhor, Senhor. A ênfase recai sobre o fato que os homens hão de dizer-me, não ao Pai que está nos céus, mas a mim, aquele que está pregando no monte. Jesus, portanto, não hesitou em atribuir a si mesmo e a tornar sobre si mesmo esse mais elevado vocábulo dentre todos quantos figuram nas páginas sagradas para indicar o Deus eterno, absoluto e bendito. Jesus chegou a ir ainda mais adiante do que isso quando anunciou no término do Sermão do Monte que Ele é o juiz do universo. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, etc. Atentemos à reiteração desse conceito. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sim, o direito de julgar foi entregue ao Filho de Deus. Ele assevera aqui que Ele será o juiz de todos os homens e que aquilo que realmente importa é o nosso relacionamento com Ele. Seu conhecimento de nós é o seu interesse e a sua preocupação conosco. A questão toda é conforme alguém exprimiu muito bem. Aquele que estava sentado no monte ensinando o povo é o mesmo que, no fim, haverá de sentar-se no trono de sua glória, quando todas as nações tiverem de comparecer diante dele, quando, então, ele haverá de proferir juízo acerca delas. Porventura, já houve alguma declaração mais estonteante e mais espantosa nesse mundo? Procure recapitular a cena. Contemple aquele homem aparentemente comum, aquele carpinteiro que estava ali sentado e que, por assim dizer, afirmava: agora estou sentado neste lugar, mas estarei sentado no trono da glória eterna, e o mundo inteiro, as nações,
e todos os indivíduos comparecerão diante de mim, e então proferirei juízo. De fato, Jesus Cristo é o juiz eterno. Dessa maneira, portanto, temos reunido as principais declarações de Jesus Cristo a respeito de si mesmo, neste famoso Sermão do Monte. Ao encerrarmos essa série de estudos, por conseguinte, quero fazer-lhe esta simples, mas profunda pergunta: qual tem sido a sua reação diante de todos esses fatos bíblicos? Lemos que as multidões que ouviram ao Senhor Jesus ficaram maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não lemos, entretanto, que a reação dos ouvintes de Jesus tenha ultrapassado disso, mas pelo menos ficamos sabendo que estavam todos admirados e perplexos com o seu estilo, com a própria forma do seu ensino, com a natureza extraordinária do próprio ensino, destacando-se, acima de tudo, algumas daquelas coisas que ele revelou acerca de si mesmo. Há pessoas que nem ao menos ficam admiradas diante dos ensinos do Sermão do Monte. Deus nos guarde que isso suceda a qualquer um de nós. Todavia, não nos basta ficar meramente admirados. A nossa reação deve ir muito além de mero espanto e admiração. Por certo, a nossa reação quando Ele fala conosco deveria ser a de quem reconhece que quem estava ali falando não era outro senão o próprio Filho de Deus, mediante aquelas palavras que temos considerado, o próprio Filho de Deus encarnado. A nossa reação inicial deveria ser que reconhecemos, uma vez mais, a verdade cêntrica do Evangelho, isto é, que o Filho unigênito de Deus veio a esse mundo que está sujeito ao desgaste do tempo. Não nos preocupa aqui alguma mera filosofia ou perspectiva de vida, e sim o fato de que o pregador era o próprio Filho de Deus Todo-Poderoso que apareceu em carne. Por qual motivo ele veio? E por que pregou este admirável sermão? Ele não veio simplesmente para transmitir-nos uma lei mais recente. Ele não estava meramente dizendo aos seres humanos como eles deveriam viver, porquanto o Sermão do Monte, e afirmamos isso com a máxima reverência, é infinitamente mais impossível de ser posto em prática do que a própria legislação mosaica. E conforme já tivemos ocasião de verificar, jamais houve um único ser humano que tenha sido capaz de observá-la por inteiro. Qual, pois, é a mensagem do Sermão do Monte? Ela deve ser a seguinte: nesse sermão, nosso Senhor condenou de uma vez por todas qualquer confiança em nossos esforços próprios, em nossas habilidades naturais, no que concerne à questão da salvação. Em outras palavras, Cristo estava nos dizendo que todos carecemos da glória de Deus e que, por maiores e mais intensos que sejam os nossos esforços e a nossa diligência, desde agora e até a hora da morte, tais esforços jamais nos tornarão justos e nem nos deixarão aptos para nos postarmos na presença de Deus. Jesus deixou claro que os fariseus tinham reduzido a bem pouca coisa o real significado da lei, pois a própria lei reveste-se de uma índole toda espiritual.